Tô de volta com o Vale Urgente ao vivo aqui na tela da Band e a gente segue agora falando de eleições. O Vale Urgente segue com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Todos os 6 postulantes ao paço municipal com candidaturas aprovadas na Justiça Eleitoral estão sendo convidados pelo nosso jornalismo para participar de entrevistas aqui no Vale Urgente. O tempo da sabatina para cada um é de 10 minutos. A ordem das entrevistas foi definida num sorteio realizado previamente com os representantes dos partidos políticos. Hoje, a entrevistada é a candidata Lorene do Solidariedade. Lorene, obrigado pela presença. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Nicoline, todo mundo que acompanha a Band. Boa tarde. Lorene, eu quero começar, candidata, falando um pouco de política. Na última eleição, a senhora chegou ao segundo turno, em 2020. Depois disso, a senhora foi candidata a deputada federal, pegou a suplência e depois assumiu há alguns meses o cargo de deputada federal. Nesse período, integrou a equipe que participou da transição do governo Lula. Mas o PT em Taubaté não está com a senhora nessa eleição, tem uma candidatura própria, aliás, de um nome que foi seu vice na eleição de 2020. A pergunta é o seguinte, caso a senhora vença, com quem que a senhora pretende governar Taubaté? Com todo mundo. Eu vou governar para todas as pessoas, não me importa o lado. E eu sou política de verdade, que senta à mesa com todos para conversar, para dialogar, para buscar soluções. Seja quem estiver no governo, federal ou estadual, a gente vai governar para todo mundo e conversar com todo mundo para buscar as melhores soluções para Taubaté. Nesse mundo polarizado hoje da política, você não teme ficar sem uma direção? Eu não tenho medo, eu acredito na política séria, eu sou gestora de políticas públicas de formação, essa é a minha profissão, eu sou especialista em orçamento público e eu sou preparada para cuidar dos desafios da gestão pública, de resolver problema do povo, que é isso que importa numa eleição municipal. Candidata, seu vice é um médico, né? Inclusive ele teve um chefe do departamento de medicina da Universidade de Taubaté, ele é anestesiologista. Você tem colocado na sua campanha o tema da saúde como uma das prioridades. No seu projeto de saúde, o que fazer primeiro com o Hospital Municipal de Taubaté? Você é a favor de mantê-lo pela prefeitura? Há governantes que afirmam que é preciso estadualizá-lo novamente, que não há orçamento para manter. O que fazer com o hospital e, mais do que isso, com os atendimentos de UPA, de UBS, de PAMOS, como são chamados os postinhos em Taubaté? Como mudar e como melhorar esse atendimento? Ótimo. Para nós, Nicoline, saúde é mais importante que tudo. Esse é o motivo da escolha do meu vice, o Dr. Oscar, um querido, que é um médico desses dos bons, que olha nos olhos das pessoas. Porque saúde, mais que tudo, a gente vai cuidar com carinho e prioridade desse tema. Para o hospital universitário, dinheiro Taubaté tem, ele só é mal gasto, corrompido, desperdiçado, e o que a gente vai fazer é retomar a capacidade do hospital universitário, fortalecer para que ele retorne a ter os 220 leitos que já teve outra vez. E eu vou construir um pequeno hospital que vai trabalhar de forma integrada, articulada para baixa complexidade, aquelas cirurgias que formam filas gigantescas. E assim a gente vai ter uma capacidade enorme de atender o povo de Taubaté em Taubaté. Quanto à unidade básica de saúde, a urgência é que a gente acelere também o atendimento, retome que os exames laboratoriais, tirar sangue, possa ser feito perto da casa das pessoas. Eu vou garantir que os exames sejam feitos em cada unidade de saúde perto da casa das pessoas. E a gente vai fortalecer a estratégia de saúde da família. Dr. Oscar falou, é questão de gestão, não precisa de dinheiro para melhorar isso. A maioria dos problemas da saúde dependem de gestão, de gente que quer trabalhar e de que sabe como fazer isso. Já teve muita gente que passou por lá e nunca fez, e agora a hora é de remodelar, reorganizar o sistema para que o médico e o remédio cheguem na casa das pessoas, principalmente aquelas que têm doenças crônicas, e que a prefeitura tem que ter inteligência para saber que todo mês a pessoa busca aquele mesmo medicamento. Então é simples, é organização e gestão para ter uma saúde de qualidade. Candidata, como deputada, a senhora abriu uma discussão da possibilidade da federalização da Universidade de Taubaté, torná-la uma universidade pública federal. Eu queria saber se foi feito algum tipo de estudo para isso, porque falar que quer federalizar a Unital parece tudo muito vago. Tem a questão do Instituto de Previdência de Taubaté, já que os funcionários da Unital são ligados e recolhem ao Instituto, que tem problemas, inclusive de caixa.
Isso seria para tentar salvar a Unital de contas do vermelho? Não? Qual seria o benefício para Taubaté dessa federalização, já que hoje, inclusive, o município tem diversas bolsas de estudo através do CIMUB que ajudam a população? Então, onde que a cidade ganha com isso? Perfeito. A cidade ganha em tudo. Com uma universidade pública de verdade, a gente vai ter ensino superior gratuito. Quem não quer estudar, fazer uma faculdade de graça? Sendo que a Unital hoje é motivo de grande endividamento do povo de Taubaté e da nossa região do Vale do Paraíba, que tem a Unital como uma grande referência. Mas ela está perdendo essa qualidade, essa referência, por causa das dificuldades financeiras. A cada ano ela fecha cursos, geografia, assistência social, cursos importantes. E ela sendo federal, pública, gratuita, vai garantir ensino de qualidade, vai garantir que a gente tenha uma faculdade forte para Taubaté e para a região. E eu garanto para vocês, eu me comprometo com todos os servidores públicos. O serviço de vocês não está em risco. Eu estudei, como Nicolini perguntou, nós conversamos com o próprio Instituto de Previdência, com a reitora da universidade, eu estudei e conversei com o MEC, com o Departamento de Ensino Superior, com os institutos federais e com o próprio vice-presidente da República, e é possível que num futuro próximo a gente garanta a estabilidade de todos os servidores e faça uma transição tranquila e de boa gestão para a Unital ser gratuita. Eu queria falar sobre mobilidade urbana, candidata. Entra prefeito, sai prefeito em Taubaté e ninguém consegue criar. Todo mundo fala de criar um anel viário na cidade. Mas o máximo que se vê é inverter mão de direção e pavimentar o que já estava pavimentado. Há algum projeto nesse sentido? Muito importante. Taubaté, historicamente, só tapa buraco. Entra prefeito, sai prefeito e o que a gente tem é remendo. O trânsito de Taubaté é remendado. Falta planejamento sério e é isso que eu vou fazer. A gente vai usar de inteligência de trânsito, Nicolini, vai usar de projeção, de tecnologia para fazer um estudo de futuro. Hoje em dia existem ferramentas para a gente criar um bom planejamento de trânsito, um anel viário verdadeiro que faça desafogar o trânsito de Taubaté. Isso é possível chamando as pessoas competentes, os técnicos competentes, e infelizmente a cidade se endividou, teve 60 milhões de dólares em dívidas que o ex-prefeito, de forma irresponsável, fez um empréstimo no nome do povo de Taubaté e não deixou legado algum. Se tivesse emprestado dinheiro e deixado um resultado, por exemplo, para o trânsito, que como você disse, a mobilidade em Taubaté é caótica, a gente teria ok para esse empréstimo, mas não, emprestou dinheiro, endividou a cidade e a mobilidade, o trânsito continuam muito ruins. Ainda falando sobre mobilidade, foi entregue uma das últimas grandes obras, o binômio da região do Barreiro, que é a região sul de Taubaté e é uma das regiões que mais cresce na cidade. Eu queria saber se há um projeto para aquela região e se há a possibilidade dessa região se tornar cidade. Muita área ali é rural e ela se tornar urbana. A senhora pensa em mexer nisso, candidato? Isso está no plano diretor da cidade, a expansão sul do município, o plano diretor que eu conheço, que eu estudei, que eu votei como vereadora, inclusive. A gente tem naquela região um viaduto da Assis Chateaubriand, a gente chama assim, da Chevrolet, lá em Taubaté, que ele é um gargalo, é mais uma dessas obras que não foi bem planejada, que se gastou um rio de dinheiro do povo na gestão passada, de forma irresponsável, e ele é um funil, né, que não leva nada a lugar nenhum e mantém o trânsito bem ruim ali, principalmente para esse povo que mora na região do Barreiro, que você disse. Ali a gente precisa de uma solução de trânsito e a gente vai garantir que primeiro chegue o serviço para depois chegar os impostos, Nicolini. Lá também na gestão passada do ex-prefeito, quando eu era vereadora, a população reclamava muito porque o IPTU passou a ser cobrado para esse pessoal lá da zona rural, que tem chácaras no Barreiro, que você citou. Mas o IPTU chegou, só que não chegou o asfalto, não chegou a iluminação, não chegou a água com qualidade, serviço de internet, e eu tenho essa palavra dada com você de Taubaté. Primeiro chega o serviço, depois você paga o imposto. Outra questão importante é a questão da educação. No atual mandato foram adquiridos alguns prédios vultuosos, como a antiga Escola Saad, a área da ADPM, e pouco de resultado se trouxe para o povo. Tem lá cerca de 400 estudantes na área do antigo Saad, um ginásio reformado e algumas salas de aula na área da antiga ADPM, que hoje é conhecida como SEDES 2. Qual o projeto para avançar na educação? Esses SEDES 2 tem condição de sair do papel? Caso a senhora vença a eleição,
Vai acontecer alguma coisa lá? Acho interessante aquilo que já foi feito com relação à compra da DPM. Eu sou daquela região, cresci ali no SECAP, e a DPM é uma dessas estruturas de Taubaté que ficou abandonada, assim como o São Lucas, assim como o Onsen Termas, estruturas particulares, né, não de propriedade da prefeitura, mas que a gente viu todos os governos que passarem abandonarem, deixando a cidade ficar parada no tempo, ficar com as migalhas, né, que caíam no chão, sem um prefeito empreendedor, de inovação, que cuidasse desses pontos. Usar a DPM me parece algo bom para fazer um SEDES numa outra ponta da cidade, já que o SEDES 1 tem muito sucesso e fica de um lado, e a DPM ali, o SEDES 2, vai ficar do outro lado. Acho que isso é muito bom e o povo de Taubaté tem o meu compromisso de que eu não sou uma prefeita, não serei uma prefeita mesquinha, dessas que acaba com aquilo que o outro prefeito anterior fez. Tudo que foi bom, tudo que o povo de Taubaté gostou e que outros prefeitos que passaram fizeram, eu não tenho problema nenhum em retornar ou dar continuidade. Por fim, candidata, nos últimos segundos, queria saber de ABC Transportes. O contrato foi renovado até 2034. Há o que fazer no transporte público? O transporte de Taubaté precisa de inteligência, dá para ele ser reorganizado, dá para a gente reconversar e reestruturar essa questão que o povo reclama muito, da questão da mobilidade. Você vai me deixar fazer uma consideração final ou eu já termino aqui? Nosso tempo, infelizmente, Encerrou? já se esgotou. Eu tive que terminar fazendo essa pergunta da ABC, que era importante, pois muita gente usa ônibus. Tá. Queria agradecer a sua presença aqui na nossa sabatina, candidata Lorene. A gente está recebendo todos os candidatos. Boa sorte na campanha. Obrigada. Eu tenho uma informação relevante, muito triste da data de hoje, de que infelizmente a Polícia Federal, hoje, Nicolini, passou a investigar o Beto Mostarda, candidato a vice-prefeito da candidata Márcia do PL, envolvido no compartilhamento de crimes na internet. Então é com muita tristeza que eu dou essa notícia que eu acabei de receber. Bom, nós vamos apurar e trazer mais detalhes em nossa programação. Obrigado, candidata. A série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Taubaté segue amanhã. A entrevistada será a candidata Márcia, do PL. Tá bom? Amanhã aqui no Vale Urgente. Agora um rápido intervalo. Na sequência tem mais notícias e a gente segue com a maior cobertura das eleições 2024. Você sabe, olho no voto, olho na Band.